receptividade dos irmãos, sempre que estou aqui, que alegria ser bem cuidado por vocês. Agradeço a confiança do pastor Vanderlei, que é o vosso pastor interino, de ter me convidado para estar aqui com vocês. Eu não vou poder estar junto com vocês dia 8 de junho, quando vocês vão estar recebendo um novo pastor, porque eu já tenho um compromisso lá na primeira igreja batista de Carmo, lá quase em Minas Gerais, e é uma viagem bastante longa, e eu preciso estar lá sábado e domingo, mas permitindo Deus, nós estaremos juntos na Assembleia da Associação Batista Petropolitana, que eu estarei sendo então o orador oficial lá, se Deus assim o permitir, tá certo? Como eu disse de manhã, estou acompanhado pela minha esposa Ione, somos casados há 30 anos, que é o slide 2, no slide 3 tem aí, no slide 2 tem a nossa família, nossos filhos, e no slide 3, nesse destaque maior aí, para o nosso neto Noah, eu dizia para uma das bisavós hoje pela manhã, ser pai e mãe é receber presente, ser avô é receber honra. Aí eu perguntei para ela, e o que é ser bisavó? Ela ficou em silêncio. É dupla honra, irmã, é dupla honra, ser então uma bisavó. Pode seguir, por favor. E a Segunda Igreja Batista em Petrópolis está nesse período de celebrações do seu jubileu de brilhante, pensando então sobre essa necessidade de ser uma igreja sobre a rocha, construída sobre a rocha. E isso, meus irmãos, deve realmente continuar norteando a vida a vida dessa igreja sempre. E essa igreja, aproveitando então o seu jubileu de brilhante, deve continuar realmente reluzindo, brilhando, exalando esse brilho de Cristo em todas as suas ações e reações, porque a igreja, ela vai ganhando idade, como todos nós, mas a igreja tem uma coisa diferente, a igreja vai se renovando. Muitos que estavam aqui há 75 anos atrás já não estão mais, muitos estão na glória, outros estão em outros lugares, mas a igreja continua, e quanta gente nova chegou, e quantos outros chegarão? E a igreja, ela só vai ser um lugar onde as pessoas desejarão estar, se neste lugar a palavra de Deus e o Deus da palavra puder governar, puder ser o Senhor dessa igreja em todas e quaisquer circunstâncias. Pode seguir? E com isso, então, a gente caminha hoje para pensar uma coisa diferente daquilo que a gente pensou pela manhã. Conquanto, meus irmãos, nós estejamos pensando nesses 75 anos, construindo sobre a rocha, eu fico sempre a pensar que, nas minhas considerações iniciais ainda, como é importante que essa igreja que quer continuar sendo construída, sendo mantida, fortalecida, aperfeiçoada sobre a rocha, como que ela precisa ter o seu encontro diário com Deus. Como eu fico muito feliz quando vejo assim, homens que estão marcando aí terça-feira para orar às 5 horas da manhã. Nós temos pensado como Convenção Batista Brasileira sobre a necessidade que nós temos de revitalizar o trabalho dos homens no Brasil. Não é só uma questão da igreja local. Hoje, quando eu saí do templo, eu logo abri o meu WhatsApp, e pude então saber que o templo da igreja de Porto de Galinhas, pegou fogo, se incendiou, perderam tudo, mas a igreja permanece de pé. O templo pode ter pegado fogo, queimado todos os instrumentos, mas a igreja do Senhor, firmada na rocha, permanece de pé. E com isso, nesse encontro com Deus, Ele não veio só para nos salvar, que é importantíssimo, porque isso nos garante o céu, mas Ele veio para provocar em mim e em ti transformações. E por que Deus quer transformar cada um de nós? Porque Deus quer nos usar. E Ele quer nos usar bem. Ele quer nos usar em todas as idades. E para isso nós precisamos de firmeza, de estabilidade, precisamos de maturidade, e é por isso então que ele, nas bem-aventuranças, aí terminando esses ensinamentos da bem-aventurança, ele coloca aquilo que já lemos no início desse culto, e me permitam os irmãos ler novamente os versos 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. É homem prudente, sábio, não é tolo, não é nécio.
E o verso 25 diz: e a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, contudo ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. E que primeiro sermão de Jesus, chamado Sermão do Monte, ou sermão da montanha, meus irmãos, como que Jesus ali já colocou de forma muito profunda o que ele estava propondo para mim, para você, para todos os seus seguidores, para aqueles que mais tarde seriam chamados de cristãos, que significa pequenos cristos, cristianoi, o que significava para nós, meus irmãos, ser essas pessoas que tiveram encontro com Jesus e que foram salvas por Jesus, que são transformadas por Jesus, a rocha, e que por ele serão então utilizados. E ele vai trabalhar várias questões, e uma delas inclusive fala sobre a oração, como nós devemos orar, e ele coloca então a oração modelo, e ele coloca sobre a persistência na oração, ele fala ainda sobre os 2 caminhos, ele fala sobre as 2 portas, ele fala sobre os falsos profetas, mas tudo isso ele traz a tranquilidade. Não fiquem assustados, não fiquem desorientados. Se vocês estão na rocha, queridos, podem ter certeza que vocês continuarão sendo mais do que vencedores, vocês serão pessoas prósperas, maduras, aperfeiçoadas, o Evangelho de Cristo continuará avançando a partir de vocês, e ele sempre, slide 11, né, ele chega para Pedro, e às vezes, né, penso que Jesus, de uma forma até muito pejorativa, chamava Pedro de Pedrão, Pedrão, você precisa, rapaz, ainda se modificar muito. Mas talvez nem Pedro acreditasse nele como Jesus acreditava em Pedro. E como eu disse pela manhã com os irmãos, é por isso que ele trata ele como Simão primeiro. E é a Simão que, junto com João, junto com Tiago, que Jesus vai revelar coisas tão íntimas. E sabe, às vezes tem algumas pessoas que ficam um pouco, parece uma inveja nada santa, de alguns irmãos que parece que tem uma intimidade mais fina, mais afinada com o nosso Deus, mas por quê? Estão constantemente fazendo aquela visita ao jardim da oração, a palavra de Deus, a presença de Deus, e não dão um passo sequer sem que tenham a certeza daquilo que Deus quer. E isso, meus irmãos, significa andar aliançados com Deus. Por isso eu quero propor hoje para a Segunda Igreja Batista em Petrópolis, nesses 75 anos construindo sobre a rocha, que a gente pense um pouquinho, que o construir sobre a rocha pressupõe para mim e para vocês estarmos aliançados com Jesus Cristo. Você pode repetir isso? Aliançados com... Olha, como o ensaio ficou péssimo, mas eu tenho certeza que na segunda vai ficar, né, show de bola. Vamos juntos? Aliançados com Jesus. Olha, tem uma coisa que eu falo, igreja, né, alicerçada na rocha, igreja de Cristo, a gente não tem a segunda vez. Na primeira vez a gente já está pronto, né? Já fala bonito, já fala forte, tá certo? Porque o nosso Senhor merece o melhor de cada um de nós. E para pensar nessa questão de estar aliançados, eu vou ao Antigo Testamento, vou ao livro de Josué. Caminha comigo, vamos ao livro de Josué. E você vai ao capítulo 5 e vou ler apenas o versículo 9. Meus irmãos, era um tempo de desambiguação. As mães que estão aqui, elas vão entender isso melhor do que os homens. Porque geralmente as mães, quando têm os seus filhos, elas ficam com muito cuidado com o umbigo do filho quando nasce, né? Ela fica naquela preocupação se vai cair, se não vai cair, e tem um que demora mais, outro demora menos, né? E tem toda uma preocupação. Tem mãe que não quer nem dar banho na criança, né? Com medo de lidar. E eu me lembro, né, algumas irmãs aqui de mais idade, vocês se lembram que antigamente deixava quase 1 metro de umbigo, né? Para cuidar. Hoje deixa um cotoco. As coisas evoluíram bastante, mas a desambiguação é importantíssima. E quando eu falo disso, de desambiguação, para Josué havia uma desambiguação, porque eles, durante muito tempo, nos últimos 40 anos da vida dele, ele meio que ficou usando Moisés como uma grande bengala dele. E agora Moisés é morto, sepultado pelo Senhor, em um lugar que nós não sabemos. Josué então precisa liderar o povo, mas o povo precisava entender que a autoridade que esteve sobre Moisés, agora estava sobre Josué, e ele então está de frente do Rio Jordão, ele precisa atravessar o Rio Jordão, e ele
Faz uma oração, quem sabe, no seu silêncio. Senhor, faz de novo. Faz de novo, Senhor. Porque o povo viu a autoridade na vida de Moisés várias vezes, mas a autoridade na travessia do Mar Vermelho sobre Moisés foi extraordinária. E quem sabe no seu silêncio, Deus, agora chegou a minha vez, a bola está na minha mão, faz de novo, Senhor, e Deus fez. E quem sabe, meus irmãos amados, queridos da Segunda Igreja Batista em Petrópolis, quem sabe essa oração, Senhor, faz de novo, faz de novo. Não trazer de volta o tempo velho, mas que a Segunda Igreja Batista de Petrópolis, ela viva um momento tão extraordinário, que toda a cidade de Petrópolis e as regiões circunvizinhas saberão que está acontecendo de novo aquele poder, aquela unção, aquela autoridade, aquele trabalho com alegria que causa transformação em toda a cidade. Porque, meus irmãos, é assim que o povo vem. O povo, muitos vêm em alguns momentos, traz um bom cantor aqui, ele vem, mas ele não fica. Traz um excelente pregador, um dia só não fica. Mas a igreja alicerçada na rocha, aliançada com Cristo, no seu dia a dia, com firmeza, sendo resposta em todas e quaisquer circunstância, é essa igreja que cai na graça do povo, e o povo quer saber por que eles são diferentes. E eles são diferentes, como aconteceu na vida de Josué, exatamente porque a gente revisita constantemente, então, aquele lugar da aliança. E é por isso que nós vamos ler esse versículo de número 9 do capítulo 5 de Josué, que nos diz assim a palavra do Senhor. Estou lendo na Almeida século 21. Então o Senhor disse a Josué: hoje lancei fora a vergonha de sua escravidão no Egito. Por isso, até hoje, aquele lugar se chama Gilgal, traduzindo do hebraico para o português, lugar da aliança. Você pode fechar os seus olhos? Deus, muito obrigado, porque o Senhor, nessa noite, pela Tua palavra, quando, Deus, a Tua igreja, nesse mês inteiro, está agradecendo ao Senhor pelos seus 75 anos de profícua atividade. Mas, ó Deus, que a aliança firmada um dia no Senhor e para a honra e glória do Senhor, continue, ó Deus, guiando os meus irmãos até que Tu voltes. E usa, Deus, a Tua palavra para, mais uma vez, resgatar em nós, ó Pai, tudo o que necessita ser transformado pelo Senhor e tudo o que necessitamos depositar diante do Senhor, para que o Senhor seja servido de nos utilizar para a honra e glória do Teu santo nome. Fala comigo, fala com a minha irmã, fala com o meu irmão, fala com todos nós, fale com quem, ó Deus, está cultuando agora de casa, e aqueles que ouvirão essa mensagem mais tarde, ó Pai, em outro dia, quem sabe, mas que o Teu poder os alcance com graça, com salvação, com transformação, com despertamento, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, e com isso, então, Josué chega a Gilgal, lugar da aliança. E de vez em quando eu, Marcos, quando eu passo as minhas crises, e quem não passa as suas crises, né? Geralmente tem um povo que tem um gogó imenso, né, que fala que nunca tem crise, mas todos nós temos crises. Algumas crises mais sofridas, outras menos sofridas, mas quem não passa pelas suas crises? Mas todas as vezes que eu passo pelas minhas crises, eu faço algumas revisitações. Gosto muito de ir ao ano de 1975, quando aquele garoto extremamente obeso, filho adotivo de Arlete e Dair, estava no templo da primeira igreja batista em Figueira, lá em Duque de Caxias, e naquele lugar, naquela manhã, quando eu estava com cachumba dos dois lados, a minha mãe falou assim: cachumba não é motivo para não ir na igreja, né? Naquele tempo, meus irmãos, não tinha desculpa, né? A gente ia e pronto, final. E naquela manhã, meus irmãos, eu ouvi do meu pastor, saudoso Demerval Silva, ele disse assim: Deus não tem tio, Deus não tem sobrinhos, Deus só tem filhos. E para ser filhos de Deus, só recebendo Jesus Cristo como seu único, suficiente e eterno Salvador.
E aquele menino de 7 anos de idade, no dia 26 de outubro de 1975, recebeu Jesus Cristo como seu Salvador. Na noite daquele dia, com cachumba, fui batizado. E meu pastor, muito cuidadoso, disse assim: volta para casa e peça a sua mãe para que ela te leve ao médico para saber se alguém com cachumba pode ser batizado. E nós fomos ao médico, me lembro até hoje, Clínica Monte Carmelo, não? E lá no Monte Carmelo, o médico falou assim: é só um banho, dá um banho no menino público e enxuga ele bem e deixa ele ser batizado. E eu me lembro que aquele menino de 7 anos, ele fez uma aliança com Deus. Não importa o que acontecer, eu quero estar aliançado com o Senhor. Depois, né, de vez em quando eu volto ao meu tempo de embaixador do rei e me lembro de uma mensagem do pastor Assis Borges Xavier, hoje na Primeira Igreja Batista, em Araruama, e lembro de Assis, né, ele reativando, é uma palavra que muita gente está usando hoje, né, aquele meu chamado que eu tive aos 7 anos de idade, que estava meio que adormecido, e como ele me curou, como ele me tratou com a palavra de Deus naquela manhã, num congresso onde tinha mais de 800 meninos, mas Deus queria falar comigo. Às vezes nós estamos numa multidão e a gente pensa assim: mas não vai me enxergar, mas exatamente é com você que Deus quer tratar nessa noite, às vezes com mais ninguém. E entre aqueles 800 meninos, Deus tratou comigo e eu, naquele momento, disse: Senhor, fique tranquilo, eu estou aliançado com o Senhor. Quando vejo minha esposa aqui, 30 anos juntos, né, eu queria um outro estereótipo de mulher, mas Deus falou assim: você quer ser abençoado? Casa com ela. E quando eu disse, né, para as pessoas que vou casar com a Ione, quase todos, né, ficaram assustados. Até o pai dela, quando fui na noite que eu falei com ela: vou casar com você, eu não pedi ela para namorar, já pedi para casar, né? Foi 1 ano e 1 mês de namoro, noivado e casamento, mas cheguei lá na casa do pai dela, né? E quando ele chegou do trabalho e me viu lá, quem morreu? Morreu não, né? Ressuscitou, né? Eu vim aqui pedir a mão da sua filha em casamento. Vocês não se falavam até ontem, a gente já vai casar? Assustou ele, falei assim: porque Deus trabalhou na minha vida e Ele disse para mim que se eu quero ser abençoado, eu tenho que casar com ela, eu não posso deixar essa mulher ficar solta para que o outro pegue. Deus separou ela para mim. E às vezes, meus irmãos, a gente, por conta de não querermos ir ao lugar da aliança, de não ceder ao Senhor a condução da nossa vida, a gente não consegue então ter essa construção na rocha, porque nos falta essa aliança com o nosso Deus. E quero pensar nessa aliança em 3 aspectos. E pessoal, já fica aí de prontidão, que vocês vão ter que me ajudar. E se você está aliançado com Deus, deixe Jesus Cristo os conduzir. Quero ouvir a igreja bonito de primeira. Vamos lá? Deixe Jesus Cristo os conduzir. Meus irmãos, Josué, então, ele entendia, naquele momento ele ainda não sabia, ele tinha a esperança do Messias, ele estava aliançado com Deus, mas ele sabia assim: a caminhada precisa ser com Deus. E talvez muitos aqui possam ainda lembrar da sua caminhada sem Jesus e a sua caminhada com Jesus, e agora essa caminhada com Jesus até o fim dos nossos dias. E é uma caminhada que a gente sempre é conduzido para avançar, porque não está em nós o retroagir jamais. E quando nós somos conduzidos pelo Senhor, mesmo se a gente perceber no primeiro momento, Ele nos dá oportunidades, irmãos, fantásticas, com aquilo que você é, com aquilo que você sabe. Deus, Ele abre as oportunidades. Eu, no domingo passado, vários irmãos aqui sabem que eu sou bariátrico desde 2016. E bariátrico, o doutor Edelto sabe disso, né? Sofre algumas questões. E eu não fabrico vitamina B12, tem que tomar reposição. E a minha D às vezes está lá no pé. E a última vez que eu fui ao médico, ele falou assim: olha, o seu ferro está tão baixo que eu gostaria de internar o senhor no CTI e colocar uma bolsa de sangue no senhor. Mas o senhor está tão bem que eu não acredito que esse exame é do senhor. Eu falei assim: doutor, eu sei o esforço que eu tenho que fazer todo dia para isso. Mas domingo passado, depois do culto, eu peguei domingo passado na Igreja Batista Memorial,
em Niterói. Depois do culto, passei em casa, peguei, né, o meu remédio e fui para o posto de saúde para poder colocar a ferritina na minha veia. E quando eu cheguei lá, eu entendi, eu precisava estar lá. Porque havia um senhor da Nigéria, falando francês, né, e ele estava brigando com a enfermeira, e eu cheguei com o meu francês rasteiro, né, só de falar bonsoir, ele já se acalmou, né, e depois eu fui para o inglês com ele, né, qual o seu problema? Eu sou muçulmano e não posso ser tocado por mulher. E eu primeiro entrei na história dele. O senhor está no Brasil há quanto tempo? Há 3 meses. O senhor é casado? Sim. Onde está a sua esposa? Está na Nigéria. O senhor tem quantos filhos? Eu tenho 5 filhos. Né? O senhor quer rever a sua esposa e os seus filhos? E ele chorou. É claro que eu quero. Falei assim, então, o senhor sabe que nesse plantão só há mulheres, só há médicas mulheres, só há enfermeiras mulheres. Não tem um homem presente. Só que a sua glicose está a quase 600. Se o senhor quer ver de novo a sua mulher, o senhor vai precisar deixar aplicar insulina no senhor. E fala assim, eu vou ficar do seu lado. A minha ferritina vai acabar daqui a pouco. Mas eu já entendi. Deus me conduziu para vir aqui, para ficar com o senhor, até que o senhor volte para casa. Ainda levei ele de carona para casa e ele ficou assim, feliz da vida. Mas às vezes, querido, você está numa pressa tão grande que você não deixa o Senhor te conduzir. É na escola, é no trabalho, é no seu comércio, é no seu negócio. Deus coloca a gente diante de você com necessidades específicas, mas a sua pressa faz com que você chegou em Gilgal, o lugar da aliança, e olha, irmãos, que naquele lugar, Josué fala assim, olha, nós vamos fazer um memorial no meio do rio, e vamos fazer um outro memorial fora do rio. E não era pedrinha não, porque a gente olha para o texto, né? Cada um pegou uma pedrinha, não, era a pedra maior que eles pudessem carregar. E fizeram 2 memoriais, para que eles soubessem que o nosso Deus é um Deus de aliança. Mas esse Deus de aliança precisa nos conduzir em todas e quaisquer circunstâncias, e por isso há um hino, que é quase uma oração, que a gente pode cantar juntos ao Senhor. Vamos lá? Femininas, a próxima estrofe. Quero louvar e ouvir ao Senhor, o seu Espírito libertador, todo pecado já confessar, tudo lhe dedicar. Todos juntos. Ó Senhor, vem me dirigir
só os homens. Quero falar e seguir ao Senhor, ao seu Espírito Consolador. No seu trabalho vou investir e só a Ele amar e servir. Todos juntos. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Glória a Deus, deixe o Senhor te conduzir. Mas há uma segunda necessidade, meus irmãos, para aqueles que querem ser construídos na rocha e permanecer aliançados com Jesus. Nós precisamos tomar uma decisão pela santidade. Está cortando ali, não sei se está aparecendo aqui. Né? Tome uma decisão pela santidade. Sabe, meus irmãos, quando Josué chegou do lado de lá do rio, ele lembrou assim: essa geração é uma geração que ficou 40 anos no deserto. Na verdade, a geração que saiu do Egito, 40 anos. Só quem chegou na terra prometida foi Josué e Caleb. O restante, quase 2 milhões de pessoas, morreram no deserto. Uma nova geração surgiu. Só que essa nova geração não havia sido circuncidada. E essa nova geração precisava entender que circuncisão era um sinal de santidade. E uma vez, do lado de lá do Jordão, ele leva todos os homens a serem circuncidados porque eles precisavam viver em santidade. Meus irmãos, hoje em dia, a gente fica até preocupado em falar alguns temas em muitas igrejas, que parece que a gente não pode mais falar sobre pecado, não pode mais falar sobre inferno, não pode mais falar sobre salvação, não pode mais falar sobre santidade, porque isso mexe com o que alguns chamam de politicamente correto. Mas aqueles que vivem no politicamente correto, geralmente não estão aliançados com Deus. Porque o politicamente correto hoje, de acordo com a própria agenda da ONU, que já foi mudada para 2030, por conta até mesmo do próprio Brasil, porque nós temos ainda um povo, segundo eles, muito conservador, mas não é um povo conservador, é um povo de Deus, que ainda dá a sua cara a tapa e que ainda vai realmente aos lugares públicos para defender o nosso direito de proclamar Cristo. Os irmãos sabem que recentemente, nas prisões, né, criou-se uma restrição para falar de Jesus ali. Meus irmãos, e eu me lembro de 2 irmãos nossos, Paulo e Silas, que estavam na prisão, não foi? E que culto maravilhoso na prisão. Os 2 amarrados no tronco, mas adorando a Deus. E criando uma atmosfera espiritual tão grande, porque na santidade, mesmo as marcas e a dor dos açoites não impediam que o Espírito Santo fluísse através deles. E a cadeia para, nem o terremoto atrapalhou o culto, porque o Espírito Santo estava naquele lugar. Sabe, minha querida irmã, meu querido irmão, aonde você está, o Espírito Santo precisa circular com você. Mas para que o Espírito Santo circule com você, há uma necessidade imperiosa de santidade, de viver de uma maneira separada. Nesses meus últimos 9 meses dirigindo Uber, meus irmãos, meu carro tem sido um lugar que as pessoas percebem, o senhor é um motorista diferenciado. Eu falei, eu sei, porque santidade precisa ser o meu estilo de vida. Eu estou atrás de um volante,
você está numa sala de aula, você está no balcão de uma padaria, você está, né, como mecânico de uma oficina, você está fazendo unhas de alguém, cabelo de alguém, maquiagem de alguém, mas você não está fazendo só isso. Você ali precisa representar Cristo com toda a autoridade, com todo o poder, com toda a unção. E o pecado para nós, irmãos, precisa ser uma triste exceção. E isso me faz lembrar de pelo menos 3 pessoas, uma voltando à África. Eu disse a vocês pelo menos como tenho revisitado a África e a Ásia, e certa vez um missionário chegou em um vilarejo africano e falou assim: eu vim aqui para poder falar de um santo homem, e esse santo homem fala da liberdade. E o chefe daquela tribo disse assim: este santo homem já passou por aqui, nós conhecemos ele. Falou assim: não, Jesus nunca pisou na África. Ele falou assim: não era Jesus, o nome dele era Livingstone, mas ele passou por aqui, e ele falava sobre liberdade com tanta autoridade, e que nós já abraçamos a nossa fé. Livingstone, ele foi muito criticado pela Mission Board, porque quando ele foi prestar o seu relatório numérico, ele não teve nenhuma alma convertida durante o tempo que ele ficou na África. Mas porque Deus não chamou ele para ir para a África para ganhar vidas. Deus chamou ele para ir para a África para mapear toda a África de tal forma que todos os missionários que foram depois dele, nunca mais ninguém foi comido de crocodilo, nunca mais ninguém caiu em areia movediça, nunca mais ninguém, né, caiu em um precipício, porque ele mapeou toda a África e disse: nesse rio não entra porque tem hipopótamo aqui, não entra nesse mato que tem leão aqui. E nunca mais nenhum missionário, ele morreu, porque ele entendeu, não foi para ganhar vidas comigo no meu ministério, mas eu quero viver essa santidade para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Meus irmãos, também me lembro muito de Spurgeon, quando Spurgeon diz assim, falando sobre santidade: o ministério precisa dos melhores, a igreja precisa dos melhores, e os melhores não são os perfeitos. Os melhores são aqueles ensináveis, aqueles que buscam a excelência da santidade. E termino, meus irmãos, né, pensando em Tertuliano, que diz assim: o sangue dos mártires, eles são tal como seiva, que faz prosperar o número de cristãos em toda a terra. E sabe, quando a gente olha na santidade, e como eu percebo que Pedro, uma vez agora aliançado com o Senhor, Pedro agora, que viu o de novo, olha que agora há pouco disse assim, fez de novo. No início do chamado de Pedro, Pedro viu uma grande pescaria. As redes quase se romperam, os barcos ficaram cheios. Jesus, depois de ressuscitado, encontra Pedro no mesmo lugar, Mar da Galileia, Tiberíades. Pedro novamente pescando, novamente não pescou nada. E Jesus, na beira da praia, diz assim: lança a rede do lado direito. E agora era João que estava escrevendo, né? E João fez questão de contar a quantidade de peixes agora. 153 grandes peixes. Registrou. E quando Pedro viu aquilo, logo entendeu, é o Senhor. Ele fez de novo. Sabe, quando você entende que nós precisamos trilhar o caminho da santidade, Deus vai te usar, meu irmão, minha irmã, e vai fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e você será e continuará sendo uma bênção para a honra e glória do Senhor. As oportunidades vão chegar para você, você não precisa nem ficar indo atrás delas, elas chegam, porque você se torna um referencial. Mas para isso, a gente precisa dizer para o Senhor: Senhor, cobre-me. Eu não quero ser conhecido, eu quero que o Senhor seja conhecido através de mim, que por onde eu passar, que onde eu estiver, que o Senhor seja servido de me utilizar como um homem e uma mulher santos de Deus,
separados por Deus para uma grande obra, alicerçados na rocha e aliançados com Jesus. Meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Vamos repetir: o meu melhor. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar no caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Pense assim, como que a santidade é importante, porque às vezes a vida é difícil. E eu falei agora há pouco sobre Pedro. No dia 29 de junho de 67, lá no Museu do Vaticano, tem lá a sentença de Pedro. Mas uma coisa que pouca gente sabe: antes de Pedro ser crucificado de cabeça para baixo, para serem muito cruéis com ele primeiro teve que assistir à crucificação da mulher dele. E quando a mulher dele estava indo para ser crucificada, Pedro não falou assim: querida, fica tranquila, que a gente se vê do outro lado. Ele disse assim: fique tranquilo, nós veremos o Senhor do outro lado. A santidade é isso, é ter a certeza que as lutas dessa terra não hão de apagar o que Ele já fez e o que Ele ainda fará. Mas visitar Gilgal em terceiro e último lugar. Vamos lá, pessoal, me ajuda aí, pessoal da mídia. Celebre a vida cristã aprovada por Deus. Você pode ler isso? Celebre a vida cristã aprovada por Deus. Ah, meus irmãos, depois então do tempo deles terem se circuncidado, o tempo então da santidade, agora era tempo de celebrar. Josué lembrou que
eles ainda celebraram a primeira Páscoa presos no Egito. Celebraram a segunda Páscoa já em liberdade. Mas depois, durante 40 anos, nenhuma celebração. Mas depois de passar o Jordão, era tempo de celebrar. E celebrar a vida aprovada por Deus. E às vezes, meus irmãos, outro dia eu estava falando para uma garotada, num papo que eu chamo assim de papo cabeça, e a gente estava então conversando algumas coisas bem legais assim, e que adulto não iria entender o nosso papo. E eu disse para eles assim: eu não sei como vocês têm coragem de chamar Deus de papai, chamar Deus de Abba Pai, se vocês não leem os conselhos do papai. E a garotada ficou assim, mexida, sabe? É algo que não combina. Chamar Deus de papai, de Abba Pai, e não ler os conselhos de papai, conselhos da palavra de Deus, é não dar glória a Deus. E sabe, meus irmãos, eu não sei se vocês se lembram, mas quem não dá glória a Deus, quem quer glória para si, cuidado, que como diz assim alguns irmãos nossos de uma outra denominação, tem até uma música que eu ria muito quando era criança, quando eles cantavam, né? Será comido de bicho, né? E comido de bicho, eles, né, colocavam isso assim, numa remissão então a Herodes Arquelau, que não deu glória a Deus e foi comido de bicho. Mas nesse papo cabeça, também dizendo para eles assim: olha, o que mais me preocupa nessa dificuldade que nós temos de celebrar uma vida cristã aprovada por Deus, é que muitas vezes você está preocupado em como está o meu cabelo, como está a minha barba, como está a minha roupa. E outro dia eu estava vendo meu neto, no nosso quarto lá em casa, nós temos uma sapateira que já estava no apartamento e tem um espelho na frente. Ele gosta muito de ficar ali, né? Ele fica ali se vendo e tal. E eu, vendo ele fazer isso, eu pensei, talvez uma bobagem comigo mesmo. Talvez eu saiba por que a gente não consegue celebrar uma vida cristã aprovada por Deus. Porque talvez você se chegue no espelho, se ache tão bonito, que você cante para você mesmo: grandioso és tu, grandioso és tu. Não para Deus, você canta para você. A gente está se achando muito. E com isso, meus irmãos, a gente fica com pouca coisa para a gente celebrar. Porque se nós somos alguma coisa, nós o somos por causa de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei. E é por isso que eu gosto muito de ler a vida, a biografia de alguns homens de Deus. A primeira vez que eu fui a Londres, eu fiz questão, em um intervalo que eu tive do meu trabalho secular, eu procurei ir ali ao sul de Londres, num lugar chamado então de Newton, onde ficava o tabernáculo metropolitano de Spurgeon. E eu quis ali ver que para subir ao púlpito, Spurgeon tinha 15 degraus. E ao subir os 15 degraus, cada degrau que ele subia, ele dizia assim: eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo. E as pessoas, quando chegavam no tabernáculo metropolitano do sul de Londres, eles viam um homem que ele pegava fogo, porque o poder estava nele, e havia celebração na igreja, havia celebração no céu, porque vidas eram salvas. Na última semana, alguns pastores, né, com um tom jocoso, falaram assim: mas isso aqui parece até um congresso de uma outra denominação, porque há tanta gente de outros idiomas aqui, né? E nós tivemos, né, um missionário da Índia, tivemos um casal do Irã, e uma coisa então que o missionário da Índia falou assim: nós não oramos pelo fim da perseguição,
Nós queremos que a perseguição continue, porque a igreja na Índia está pegando fogo, está se alastrando. Deus me levou para o pior lugar da Índia. Ele largou o trabalho dele na Johnson & Johnson. Ele não era qualquer um. Deus falou: largue a Johnson & Johnson e vá para o norte da Índia. E o trabalho ali está pegando fogo. E ele conta então uma das ovelhas dele. O pai dela falou assim: negue Jesus, senão eu vou lhe causar um mal muito grande. E ela não negou Jesus, não negou Jesus. E um dia que ela estava cozinhando, que ela estava, na verdade, aquecendo óleo para poder fritar algumas coisas, o pai chega por trás e coloca as suas duas mãos dentro da panela com óleo quente. E o que aconteceu é que ela perdeu, dos 10 dedos, ela perdeu 8, ela só ficou com os polegares, caíram. E o pai dela disse: agora você nega Jesus? Ela disse: agora eu tenho mais motivos para celebrar a Jesus, porque agora estou sofrendo, porque Ele me amou. Ele me amou primeiro. E perder os meus 8 dedos não chega perto do que Ele fez por mim, que deu a sua vida, para que eu pudesse celebrar nessa vida e celebrar durante toda a eternidade. E eu perguntaria para você, minha irmã, meu irmão, por que você parou de celebrar? Muitas das vezes, queridos, nossos cultos, eles estão tão preocupados com a liturgia, tão preocupados, né, com as nossas questões de cunho, de costumes, que a gente parece quase que enclausurar Deus ao nosso horário, aos nossos costumes. E por isso que muitas das vezes a gente não consegue celebrar quando as coisas vão bem e quando as coisas vão mal. E Josué, ele entendeu, no lugar da aliança, aliançados com Deus, em todas e quaisquer circunstâncias, a gente precisa celebrar, porque a igreja, enquanto ela está na terra, meus irmãos, ela já está se preparando para aquela festa celestial, onde todos os irmãos, filhos de Deus, nós nos encontraremos para cantar ao Senhor: glória, 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 aleluia. Venceu o Rei Jesus, e porque Ele venceu, nós vencemos também. Por isso eu te convido para que você cante isso com alegria nessa noite, ensaiando para o céu: glória, 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 aleluia, venceu o Rei Jesus. Adoremos ao Senhor? Já o refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. As vozes femininas. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Todos juntos. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Só os homens. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Todos Jesus. juntos.
e os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. E concluindo, meus irmãos, caminhando para concluir essa mensagem. Segunda Igreja Batista em Petrópolis, 75 anos construindo sobre a rocha, aliançados com Jesus Cristo. Mas como? Deixe Jesus te conduzir. Ó Senhor, vem me conduzir. Tomando a decisão pela santidade, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos todos os dias da minha vida. E celebrar a vida cristã aprovada por Deus. Essa vida cristã que já está ensaiando na terra, o glória, glória, aleluia, venceu o Rei Jesus. E reunidos subiremos e entraremos pela cidade santa para contemplar a face do Rei da Glória. Mas estamos aqui, né, gente? Vocês em Petrópolis, eu daqui a pouco descendo a serra, deixando o irmão Jacimar lá em Santa Cruz da Serra, indo para Niterói. Estamos espalhados. Mas esse povo de Deus espalhado é o povo de Deus que faz a diferença. É o povo de Deus que precisa mais do que nunca se aperceber que Deus continua confiando na sua igreja para realizar a maior obra que a terra pode ver todos os dias, que é a salvação de todo aquele que crê em Jesus. Mas para isso, meus irmãos, há uma coisa que muitas das vezes atrapalha a igreja. E tem tudo a ver com aliança. Porque às vezes nós temos aliança com Deus, mas nos falta aliança às vezes com o nosso irmão e com a nossa irmã. Quantas das vezes nós nos tornamos adversários uns dos outros dentro da própria igreja. Não é uma surpresa para nós, a Bíblia já contava isso. Mas os irmãos que se preparam para poder receber um novel pastor, a família pastoral, como os irmãos se mantiveram unidos em todo esse processo, em todas as etapas, algumas etapas até frustrantes para os irmãos, mas entenda uma coisa, Deus conduzindo tudo, pode ter frustrado a sua opinião, o seu desejo, mas os planos de Deus nunca são frustrados. Mas para que os irmãos possam continuar vivendo os planos de Deus, é necessário que os irmãos permaneçam unidos, permaneçam em união, permaneçam, como falamos nessa manhã, sobre a rocha. Mas essa rocha que deve conduzir vocês, meus irmãos, a fazer tudo quanto Ele vos disser. Construindo sobre essa rocha, agindo como Ele quer que você haja, tendo a postura como Ele quer que você tenha, e sabendo se calar na hora que você precisa calar. Mas também aliançados com Jesus, para que Deus possa te conduzir, para que você viva a santidade e para que você possa celebrar essa vida maravilhosa com Jesus. Mas para isso, a igreja precisa estar unida. E quero muito pedir licença ao presidente em exercício da igreja. Mas o último cântico vai mexer com todos nós. Gostaria muito que você ficasse de pé agora. E esse último cântico, nós não vamos dar as mãos só para quem está do nosso lado. Gostaria que a gente fizesse assim, um grande círculo. Vamos dar as mãos, um grande círculo. A igreja unida, como sinal de uma grande aliança, porque o próximo cântico fala sobre isso. Mas aí sai do seu lugar mesmo, vai pelo corredor, vai lá atrás, chega até aqui. Eu também quero dar a mão para alguém aqui também, porque a gente precisa estar unido. A segunda igreja batista em Petrópolis, que completa seus 75 anos, construindo sobre a rocha, fazendo tudo quanto Deus, Ele quer que você faça, e sendo essa igreja aliançada no Senhor,
precisa viver essa unidade. Não deixe de se amar, não deixe de se respeitar. Chega aqui, ó. Minha mão também, ó, isso. Segura aqui no cotovelo, tá bom. É assim que a igreja anda. Porque se a gente permanecer assim, meus irmãos, você pode ter certeza, coisas lindas, extraordinárias, sobrenaturais, Deus há de fazer neste lugar. A honra e glória dele. Você pode adorar assim ao Senhor? Vamos juntos? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, E juntos lado a lado, andamos com Jesus. expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós. A aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um Com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. No amor de Jesus. Vamos orar aqui? Continue com as mãos dadas. Você pode orar? Querido Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por este momento tão precioso em que juntos estamos na Tua casa, cultuando o Teu santo nome, entoando hinos de louvor ao Teu santo nome, ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus, tão clara, tão doce, tão preciosa para os nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, pela riqueza que a Tua palavra é para os nossos corações, pelo caminho claro que ela traça diante de nós, Senhor Deus. Nós te agradecemos por isto. Suplicamos a Tua bênção, Senhor Deus, sobre a vida da Tua igreja. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque nesta igreja nós crescemos, nossos filhos cresceram e agora crescem os nossos netinhos. Muito obrigado, Senhor Deus, pela presença desta igreja na vida de Petrópolis, Senhor Deus. Muito obrigado por todos os Teus servos que aqui serviram. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor sustentou esta igreja aqui, como tem sustentado a Tua igreja em toda a face da terra. Muito obrigado pela vida do pastor que nos trouxe tão preciosas mensagens de manhã e à noite, Senhor Deus. Muito obrigado pela vida dos líderes da igreja, pelos pastores que aqui servem também. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida daqueles irmãos que também conduziram a Tua igreja neste processo de sucessão pastoral. Muito obrigado, Senhor Deus, porque estamos sentindo clara e docemente, ó Deus, a Tua direção na vida da Tua igreja. Que nós possamos, ó Deus, estar com os nossos corações preparados, Senhor Deus, para Te servirmos, para ouvirmos a Tua voz, para estarmos juntos com o pastor que vai nos dirigir daqui por diante, Senhor Deus. Que humildemente, Senhor Deus, nos coloquemos diante de Ti, Senhor Deus, para o Teu serviço. Que possamos, ó Deus, ganhar outras almas para Cristo, trazer outros, ó Deus, a Te servirem ao conhecimento da Tua palavra, ao conhecimento de Jesus Cristo, a salvação. Que possamos, ó Deus, sentir a urgência do momento, Senhor Deus. Que outras vidas estão clamando e precisando de salvação. Que tenhamos coragem para vivermos, ó Deus, de forma santa, de forma separada, de forma clara, ó Deus,
esquecendo-nos dos partidos humanos e servindo ao único Rei, ao único Senhor de todo o universo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor Deus, por este momento tão precioso. Nós oramos em nome, por amor de Jesus Cristo, nosso querido Salvador e Senhor, meu Deus. Amém, Senhor Deus. Amém. Antes de você voltar para o seu lugar, dá um abraço a quem está aí do seu lado, um abraço gostoso, um abraço forte. Vamos louvar o Senhor, então, encerrando o nosso culto dessa noite. Convido a igreja para se colocar de pé, para a gente encerrar o culto juntos.